Bem-vindos ao podcast Prosperidade 360. Hoje é um dia muito especial porque eu recebo uma pessoa que é muito especial para você que está em casa, mas ela também é muito especial na minha vida. Hoje nós estamos trocando os papéis. Ela já me entrevistou mais de 43 vezes e hoje é a minha vez de fazer perguntas para ela e colocá-la na missão do Prosperidade 360. Mas antes da gente começar, antes de eu anunciar a convidada de hoje, eu quero pedir para você ativar o sininho, para você se inscrever no canal, para você curtir, compartilhar, comentar, fazer tudo. A gente precisa muito dessa interação sua com a gente, tá bom? Então agora vamos começar. Eu vou dizer que ela é sinônimo de credibilidade, profissionalismo e reinvenção e inspiração. Ela iniciou a sua trajetória na Rede Globo, em 87, passando pelos principais telejornais, como o Jornal Hoje, RJTV, Jornal Globo, Fantástico e, finalmente, o Jornal Nacional. Na bancada do Jornal Nacional, ela ficou por quase 14 anos como repórter, cobriu grandes eventos de importância nacional e internacional. Em 2012, criou e comandou o programa Encontro com ela, Fátima Bernardes. Que prazer delícia. te receber aqui. Pois é, mas foi isso tudo? É 43 vezes? Olha, eles fizeram uma conta outro dia que eu fui 43 vezes ao encontro. E foi muito legal porque a nossa parceria foi sendo construída muito espontaneamente, né? Muito, de olhar, né? E foi indo, e a gente começou a fazer umas brincadeiras e a coisa foi fluindo a ponto do diretor falar: vem, Luísa, passa a ser uma parceira do programa e tal. Foi muito legal. Para mim foi, assim, engrandecedor, aprendi demais com você, Imagina. Com o programa, com a história e poder conviver com você, assim... Para você que não sabe, é um privilégio, porque a Fátima é uma das pessoas mais humildes, uma das pessoas mais donas de si, donas de um sorriso, de uma empatia com o outro, que é fora de série. E ele não sou eu que estou falando, isso é o meio todo que fala. Por isso que você Obrigada. É tão querida e tão amada por todos. Fátima, você acha que você está num podcast, mas é mentira. Tá. Tá. Eu vou fazer alguma coisa, tem alguma pegadinha? Não é uma gincana, não tem nenhuma pegadinha. Graças a Deus. Mas, na verdade, a gente está numa missão. A missão é a seguinte: eu quero que aquela pessoa que está ali do outro lado saiba que ela pode sair de uma vida de escassez, de uma mentalidade fraca, de uma vida de reação, para passar a ter uma vida de prosperidade, para passar a ter uma vida onde ela seja dona da própria vida dela. Então, por isso que eu trago pessoas que inspiram tanto a gente, porque eu quero saber de você exatamente, em cada momento da tua vida, de altos e baixos, quais foram as chaves da tua mente, o que virou aí dentro da tua cabecinha, que fez você alcançar as coisas que você precisava alcançar nas novas etapas da tua vida. Então, a gente está aqui muito mais do que conversar e saber, para inspirar aquela pessoa que está lá do outro lado, achando que a vida dela não vale nada, que vale sim e que ela pode chegar onde ela quiser, usando a força da mente dela, a força da fé. E eu quero saber como é que foi essa trajetória para você. Como é que funcionava para mim? Bom, eu venho de uma família simples, que morava na zona norte do Rio de Janeiro. No Meier, com pais que não fizeram universidade. Eu fui a primeira pessoa a entrar na faculdade de toda a família. E na minha família... Faculdade do quê? Eu fiz comunicação, e com especialização para o jornalismo, né? Você escolhia, você entrava em comunicação, e depois você podia escolher publicidade, jornalismo, relações públicas, cinema, e eu escolhi jornalismo. Por quê? Não sei. Eu, em criança, sempre falo isso, meu sonho era ser bailarina. Quando eu percebi que eu acho que uma primeira coisa que eu acho que ajudou é ter a percepção de que eu estava indo na direção errada. Numa direção que eu imaginava que seria a minha, que era a carreira de bailarina, mas que ela não me levaria aonde eu queria. Onde você queria? Eu queria ser bem-sucedida e ser reconhecida pelo que eu fazia. Porque eu me acostumei com isso na dança. Eu era uma criança muito graciosa, eu era a criança que ficava na primeira fila, eu era a queridinha da turma. Mas para o balé você precisa de outras coisas. Você precisa de uma aptidão física, você precisa de poder, por exemplo, ir para uma escola em que você vai fazer aula todo dia. Os meus pais não tinham condição de me levar. Quando eu era criança, eu fui indicada para ir para a escola do Teatro Municipal Maria Oleneva para tentar fazer aula lá.
E os meus pais nem me levaram, porque não havia essa possibilidade da minha mãe todos os dias me levar para o centro do Rio de Janeiro. E às vezes, desistir não é fracassar, sabe? Nossa, desistir isso é maravilhoso. Peraí que quando você fala algumas frases assim, eu gosto de pontuar. Essa chave que a Fátima está dando, gente, desistir não é fracassar. Às vezes é a vida te levando... É isso, é você olhar para um outro ponto, né? Então, além então de dançar, do que eu gostava? Eu gostava de escrever. Eu sempre fui boa na aula de redação, eu era uma boa aluna de português, eu tinha facilidade com língua. E aí, eu não sei, quando eu fui me inscrever para o vestibular, eu pensei em jornalismo. Gente, eu estou falando disso nos anos 80, ainda no processo de redemocratização. Então, era uma coisa difícil. Meu pai era militar, era sargento da aeronáutica nessa época. Ele trabalhava no departamento de exames de pilotos, na cardiologia. Então, o sonho dele é que eu fizesse medicina, porque talvez, como ele conhecia muitos médicos, eu pudesse ter algum tipo de ajuda. Quando eu falei jornalismo, ele falou, meu Deus... E agora? Jornalismo. Minha mãe Minha mãe queria ter sido professora, não foi. De uma outra época, parou quando casou de dar aula, parou de estudar. Então, para os dois, o que os dois sempre me disseram era, estudar é a única saída, é a única solução. E todos os esforços foram feitos por aquele casal para que eu estudasse, para que eu fizesse... Eu estudei num colégio público, mas para que eu fizesse um curso de inglês, para que eu continuasse com o balé, né? Então, a educação... ela foi, assim, a base para tudo. E a família? E essa sustentação familiar, porque você tem uma estrutura familiar que te permite chegar em casa, ter sossego para... Minha mãe não ligava o rádio para eu estudar, não havia barulho. Eles faziam tudo, exatamente tudo para que você pudesse... Não precisava esticar a minha cama. Ai, gente, nada. Que coisa linda. Sempre foi estudar e não focar num relacionamento. Ter a minha independência. E era muito engraçado, porque isso era dito por uma mulher que era dependente do meu pai, né? E pelo meu pai que tornou a minha mãe dependente. Mas eles queriam outra realidade para você. Totalmente diferente. Olha, queriam que eu e minha irmã loucura. estudássemos, né? Só isso. Agora, você falou uma coisa que me toca muito, assim, que desistir não é fracassar. Porque também eu acredito muito e vivencio isso na minha vida, de que às vezes as coisas parecem que dão errado, né? Ou o teu plano não sai como você queria, e parece que você entra assim num rio que vai fazendo curvas e vai te levando para um lugar que você não sabe muito bem qual é, e de repente você chega num lugar que você fala, então é isso, então foi por isso que tudo aquilo aconteceu. Então assim, você pensa que talvez você não tenha tido condição de fazer o balé do jeito que você queria, não tenha tido condição de estudar da maneira que você planejou, porque o teu destino... Porque o plano para você era outro? Eu não sei, eu não tenho muita certeza sobre destino e plano, né? E sobre predestino. Não sei se foi um destino ou se eu era predestinada a isso. Eu tenho muita confusão em relação a isso. Mas eu sei que eu sempre fui intensa naquilo que eu queria, né? Óbvio que hoje eu olho para a dança e ela foi extremamente importante. A primeira vez que eu entrei no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, foi por conta da dança. Eu jamais iria se eu não tivesse feito dança e eu morasse no Meia com os meus pais, né? Sim. Então, primeira vez que eu foi por conta disso. A facilidade para o improviso, né? A dança te traz muito isso. Você esquece a coreografia, você não pode parar, você tem que continuar. Então, as pessoas, desde que eu comecei no jornalismo, as pessoas diziam assim, você quase não erra. Não, eu errava, mas eu não traduzia em desespero o que as pessoas estavam vendo. Tá? Às vezes eu brinco, meu Deus, se tivesse mais de 10 segundos, o tremor ia estar na garganta. Ele parou aqui, sabe? Entendi. Então, eu acho que esse autocontrole, essa capacidade de você lidar com o improviso, de transformar a dificuldade em facilidade, que é tudo que uma bailarina faz quando está no palco, né? Ninguém pensa no pé dela que está sangrando, que está doendo. Você pensa naquela leveza, naquela beleza do que ela está mostrando. E eu acho que para mim isso me ajudou. Eu entendi que, então foi por isso, né? Dizem que a gente tem várias montanhas para subir, tem que escolher a certa, né? Senão você fica sofrendo numa montanha que não era para você. Então, eu sempre pensei nisso. Depois que eu fui para o jornalismo, falei, não, é aqui que eu vou me desenvolver. Mas isso também é uma grande chave. A gente fala de chaves, que são as chaves que viram na nossa cabeça, né? Assim, a gente sobe várias... o que a Fátima falou é bem importante. A gente sobe várias montanhas, às vezes, e tem a montanha certa para você.
Né? Isso é muito importante de ser dito, porque às vezes a gente fica tentando uma coisa... Ou tentando ser o que o outro é, né? O que o outro quer que você seja também. Também. Ou o que você vê no outro que deu certo para ele, então você tenta ir por aquele caminho e às vezes não é exatamente o seu, né? Então acho que você refletir sobre o que você deseja, sobre de que maneira você vai construir aquele caminho, é aquilo que eu disse, para você tentar tirar essas dificuldades todas das diferenças que existem num país como o nosso, é a melhor forma de você tentar se ajudar, né? Então, eu caminhei por aí. Então, e educação, furar essa bolha, educação. Educação foi o que permitiu esse caminhar. Eu acho que depois disso, quando eu percebi que eu não estava desistindo da dança, eu estava mirando numa outra coisa. Tanto que você dança até hoje. Sim, mas eu passei alguns anos sem nem assistir espetáculo de dança. Porque ficou uma frustração que ficou, aí. Ainda estava na garganta ali. Depois que eu digeri, eu falei, é isso, tá tranquilo. E como é que você foi parar na bancada do jornal mais importante do Brasil e ficar lá por tantos anos? Porque quando eu comecei no jornalismo, eu sempre fui muito inquieta. E sempre quis muito aprender. E eu fiz a faculdade num período em que a UFRJ não tinha um laboratório de televisão. Eu tive telejornalismo num quadro, na sala de aula. Nunca tinha visto a câmera de televisão. Meu Deus! Nada, não tinha equipamento. Estou te falando, anos 80, né? Então, quando eu estava no Globo, eu fui fazer um estágio no Globo, graças às minhas alunas da dança que eu fui levar para o Projeto Aquários do jornal, e falo pouco, como você nota, então falei que eu ia fazer prova lá para fazer um estágio no Globo. Aí, falei tanto que uma pessoa quebrou a perna, um repórter, isso foi no fim de semana, no domingo. Na segunda-feira, esse repórter, que eu nunca conheci, quebrou a perna. Na terça começava um torneio que existe até hoje, promovido pelo Jornal o Globo, que é o Intercolegial, que é como se fosse uma Olimpíada Escolar. E eles precisavam de alguém para cobrir o primeiro dia dessa escola. E era uma matéria sobre futebol de salão, e eu sempre amei esporte, sempre acompanhei, lia. E ele lembrou de mim, ligou na academia em que eu dava aula no MEA. Mentira! E eu fui fazer essa matéria no dia seguinte. Ela está emoldurada na minha casa até hoje. Eu ainda estava na faculdade, terminando a faculdade. E dali eu fiquei enchendo a paciência mesmo. Eu ia todo dia lá, eu queria fazer alguma coisa. E eu fui sendo colocada em projetos. Persistência. Muita. Então, isso também é uma outra chave de virada, assim. Quando a gente quer persistência. Não tem jeito. Aí, assim... Os repórteres, às vezes, já não queriam mais fazer alguma coisa no fim de semana. Eu pegava qualquer coisa que fosse de fim de semana, mas sempre ligado a esse setor de promoções, que, na verdade, não era um texto tão jornalístico, era um texto mais publicitário, porque era para promover os eventos que o Globo fazia, né? Então, ali, eu percebi que jornalismo eu queria. Consegui ir para o jornalismo do Globo. Aí eu olhei e falei, tem um curso na TV Globo. Eu vi no jornal, nos classificados. Vou lá me inscrever para fazer esse curso, porque eu não fiz telejornalismo. Só que cheguei lá, era um concurso. Eu fiz as provas, passei, só que havia um combinado de o Globo não tirar ninguém da TV Globo, ninguém da TV Globo tirar do Globo. E o meu nome ficou com uma interrogação, eu perguntei por quê, me disseram que era isso, eu conversei com a minha chefia no Globo, falei, olha, eu só quero fazer o curso, eu estou super feliz aqui. E meu sonho era ir para o segundo caderno do Globo, escrever sobre cultura. E aí... Fiz o curso, só que quando eu fiz a primeira matéria e era num palco... Aí mexeu com a dança. Eita, é isso que eu quero. E aí, dali, as coisas começaram a acontecer. O bichinho da TV te picou. Eu percebi que era o veículo onde eu iria me desenvolver. Exatamente naquele dia, naquele palco, eu falei... Eu nunca conheci alguém bem-sucedido que disse, cara, eu tava lá... E aí, de repente, quando eu vi, eu estava fazendo um sucesso enorme. Sim, com Você entende? certeza. Nunca vi essa história. Uhum. É sempre eu insistir, eu persistir. Tem aquela coisa, né? Se você quer ser valorizado, você chega antes, você sai depois, você pega qualquer brecha que... Você cava. O encontro, quando eu queria muito ser parceiro do encontro. Eu lembro que também eu acordava todo dia, eu saía de show direto, às 3 da manhã, acordava às 3 da manhã em São Paulo, para ir sozinha, pegar o avião das 5 da manhã para poder chegar lá às 7, 6 horas da manhã e só ia dormir quando acabava o programa para fazer o show à noite. E foram, acho que 2 ou 3 anos assim. Então, assim, eu nunca ouvi uma pessoa de sucesso sentar aqui e falar... Puxa, caiu no meu colo, né? Eu estava lá fazendo nada e, de repente, eu estava fazendo um sucesso enorme.
Não, eu também acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que correr atrás, mas eu sempre tenho, até para não achar que eu sou o suprassumo, eu sei que eu acabei tendo oportunidades. A primeira foi isso, ter uma família que entendesse que a educação é um caminho fundamental, e era a educação pública, né? Então, foi muito importante. Ter uma estrutura familiar que me permitia ter esse sossego e essa paz de poder continuar estudando. Isso né? é lindo, isso é muito lindo. Então, isso foi muito, tanto para mim como para minha irmã, né? A minha irmã já mora fora há muitos anos e ela estudou, ela fez farmácia, depois ela fez um mestrado em química farmacêutica e depois ela foi para fora fazer um doutorado e hoje ela trabalha até hoje lá fora. Então, na área em que ela escolheu, chefia um laboratório de pesquisa. Então, a educação foi... Né, foi a mola transformadora da nossa família. E é claro que é isso, começar a querer aprender. Por que eu estava lá? Porque eu sempre fui inquieta. Então, eu fazia a matéria, mas eu ouvi um conselho da Alice Maria, na época diretora de jornalismo, que disse, olha, o futuro é multifuncional. Então, não fique só. Me chamaram para apresentação muito rápido. Não fique, não se acomode no estúdio. Continue na rua. Então, eu sempre tentei conciliar alguma coisa, mesmo que não fosse depois o dia a dia na rua, mas quando tinha uma oportunidade eu ia para a rua. E aí é isso, a oportunidade chega, eu chego ao jornal da Globo no momento em que o Jornal da Globo está permitindo que os apresentadores passem, que eram também jornalistas, passem a mexer no texto. Aí eu vou para o Jornal Nacional no momento em que o Jornal Nacional passa a ter muito mais interatividade, entrevistas de bancada, ancoragem de rua. Então, assim, sabe? E você se metendo em tudo. E eu adorando. Agarrando tudo. As pessoas falam, por que você ficou tanto tempo? Como é que você conseguiu ficar tanto tempo, já que você se diz tão inquieta? Porque era muito diferente a cada dia, né? Quando eu comecei a perceber lá no jornal, depois de um bom tempo, falei, meu Deus, eu tenho que pensar o que vem depois, porque eu cheguei no que é considerado um ápice, que era a cadeira do jornal, eu achava que cedo, assim... Falei, eu vou ficar o resto da vida... Acabou, né? Então não tem mais para o que eu vou fazer. Não é que não seja um desafio, seria uma tolice dizer isso. O dia a dia de um jornal como o Jornal Nacional é sempre desafiador. Mas era desafiador dentro de um escopo, assim, né? E o que está aqui para trás que eu não estou vendo? O que pode existir aqui que eu não estou vendo? E aquela pergunta, assim, e foram felizes para sempre. Legal. E depois do final? E depois do sempre? O que tem aí que eu não estou enxergando, né? Então, me lançar numa outra coisa. E quando eu pensei no encontro, eu apresentei na época para o Schroeder, que era o diretor de jornalismo. Não pensei que era para o entretenimento. Eu pensei que eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu achava que ia ser do jornalismo lá, que eu ia ter um programa semanal, sabe? Aí ele falou, não, olha, isso aqui não está no jornalismo, não. Aí é que eu fui e falei, então eu vou ter que sair daqui dessa... E eu brinco que eu só me dei conta de que ir para o entretenimento não era dar tchau ao Jornal Nacional, que já era dificílimo, era dar tchau há 25 anos no mesmo prédio, com basicamente um grupo muito igual de pessoas, e ter ido para um outro lugar, que embora seja na mesma emissora, outra cidade, diferente, quase, né? Onde eu não conhecia ninguém. Aí sabe aquela hora que seu computador dá problema, aí você dizia assim, ué, onde é que está o Zé? Né? Onde é que está? Eu não sabia nem a terminologia usada no Projac, então Projac, hoje Estúdios Globo, né? Uma moça chegou para mim e falou, eu vou ser a sua base. Eu olhei para ela e fiquei pensando, o que será isso? Meu Deus, que ela vai ser a minha base. Poxa, que coisa boa! Que legal! Ela falou, o que você precisar, eu vou te ajudar com... Eu falei, meu Deus, é o Zé. Ela sabe tudo daqui, é ela, né? Então, ela é o Zé, meu Zé. É uma luz, né? Então, mas isso eu gostava disso. Era sofrido entrar assim, caminhar e não conhecer as pessoas com as quais eu cruzava, né? Sim. Porque bodas de prata, né? Que você fez. Eram 25 anos no jornalismo, então gente, é muito tempo. Eu não sei se você se vê assim, tá? Mas eu te vejo e acho que o Brasil inteiro te vê como uma pessoa muito disruptiva. Eu acho que você não faz esforço algum para ser disruptiva. Não. Mas acontece que a sua vida é a minha única forma de continuar bem comigo mesma. Acontece que a tua vida e através disso você inspira
muito as pessoas. Assim, como a gente está falando de uma prosperidade 360, a gente não é só o trabalho, né? Então eu queria voltar um pouquinho. Você conhece o Bonner dentro do jornal? Sim, eu conheço. Quando eu fui fazer o Jornal da Globo, eu comecei fazendo com ele em Aquim Araújo, e depois ele e Leila faziam juntos, eram considerados o casal 20 do jornalismo no Jornal da Globo. Mal sabiam. Não, porque depois eles foram separados, né? A Globo fez um remanejamento, colocou a Leila no Jornal Hoje, ele aqui no Jornal da Globo, e eles depois ficaram insatisfeitos e saíram da Globo. E eu já estava lá no Jornal da Globo, chegou o William, que já fazia o Fantástico e era apresentador do SBTV aqui. A gente começou a se conhecer e aí ali começamos depois a namorar e tivemos um casamento super bem sucedido. E foram um casal 20 durante 26 anos. 26 anos, com 3 filhos maravilhosos. Com 3 maravilhosos. O que é a prosperidade para você? Olha, quando fala prosperidade, o meu sentimento é de continuidade, não de continuidade da mesma coisa, mas de algo que continuamente evolui. Olha que lindo isso. Prosperidade é você estar fazendo diferente e eu espero que melhor a cada dia, né? Melhor não só profissionalmente, mas melhor com você mesmo, melhor com as pessoas com as quais você se relaciona. Ser próspero é estar em constante evolução, né? Em constante caminhar, melhor que evolução, né? Porque nem sempre essa evolução, como as pessoas vem, mas você está em constante caminhada. Você não para. O processo. Eu acho que é isso. E aí, quando vem a separação desse casal 20, é uma coisa que choca o Brasil. Porque ninguém nunca imaginou que Fátima e o William pudessem se separar. E fica até aquela coisa, será que eu continuo acreditando no amor? Porque, de verdade, eu ouvi isso de muitas pessoas. Sim, eu também, mas claro que sim, né? Foi o amor que permitiu que a gente vivesse 26 anos juntos, né? E também foi a maturidade e a inteligência que fez com que a gente desse esse ponto final na hora que a gente achou que não estaria mais caminhando juntos e não mais para o mesmo destino, né? Muito lindo isso. Então, você nunca viu uma briga, você nunca viu uma nota, uma falta de delicadeza de nenhum dos dois. Nunca. Porque nunca houve. Porque você também é uma pessoa que as pessoas olham e falam, é a delicadeza em pessoa. Não dá para imaginar uma polêmica de Fátima Bernardes. Né? Não havia entre nós nenhuma polêmica. Eu acho que havia muita sabedoria. Então, eu sempre disse, sim, tem que continuar. Eu nunca deixei de acreditar no amor. E isso inspirou muitas pessoas. Mas a Fátima e o William se separando e, ao mesmo tempo, os dois continuando a acreditar no amor, inspirando as pessoas a continuarem acreditando no amor, em que era possível. E aí você vem com outra barreira completamente disruptiva que inspirou mais milhares de pessoas que a namorar um homem muito mais jovem do que você. 25 anos mais novo. 25 anos mais novo. E é engraçado porque, assim, para que as pessoas não achem assim, nossa, terminou o casamento de 26 anos, estava ótimo. Não, gente, é óbvio que qualquer término tem um processo natural de luto. Mesmo que seja uma coisa de comum acordo, você tem um processo de luto que você precisa se respeitar, né? Dar essas pausas para você continuar caminhando, elas também são importantes, claro, né? Mesmo no trabalho. Quando eu saí do Jornal Nacional, fiquei 7 meses fora do ar, gestando de um outro jeito um filho, né, novo, que era o encontro. Então, porque aí quando chega a hora, você está pronta, sem forçar, né? E com a relação também foi a mesma. Nunca imaginei algo assim, né? Eu queria... Não, eu simplesmente fui tocando a vida, fui trabalhando, conversando com o meu terapeuta, tentando ver o que toda aquela modificação de vida estava representando para mim. Claro. Né? Então, eu tinha na época 4 anos no encontro, já estava com um programa estruturado, então era a hora de eu reestruturar essa minha vida. Então, também não foi algo que eu, nossa, agora eu vou, né? Vou liberar, vou enlouquecer aqui. Foi a primeira pessoa com quem eu tive alguma coisa depois de ter me separado, 1 ano e 6 meses depois, sei lá. E a impressão que dá, claro que
assim, muito do meu movimento do Prosperidade 360 é tirar a gente desse pedestal que as pessoas veem e que acham que está tudo certo com a nossa vida. Eu tenho feito bastante lives contando muito dos meus altos e baixos que as pessoas não imaginam pelas coisas pelas quais a gente passou. E eu tô no momento, assim, claro que eu não convido todo mundo a fazer isso, porque é uma coisa muito íntima, de abrir isso para as pessoas e falar, ó, não fiquem achando que a rede social vai mostrar um pedestal o tempo inteiro. Eu não estou nesse pedestal. Sofri muito, aconteceram muitos altos e baixos, mas eu tô aqui. Então, assim, como foi para você lidar com tanta gente falando, não vai dar certo, meu Deus, ele é muito mais novo. Tinha muita gente, mas sabe, tinha muita gente também falando o contrário. E ontem eu estava até participando de um evento em que eu disse isso. Eu acho que se as redes sociais tivessem surgido na minha vida, se eu fosse fruto de um viral que me lançou, né, catapultou assim para um sucesso, eu tenho muita dó de quem vive isso e enfrenta as redes sociais, né, porque ela constrói e destrói na mesma velocidade. Como isso chegou na minha vida num momento... Eu só fui ter a primeira rede social depois de sair do Jornal Nacional, num momento de vida completamente diferente. Eu consigo ter um distanciamento. E aí, eu gosto muito da vida real. Então, cada vez que as pessoas conheciam a mim e ao Túlio e encontravam a gente, eu ouvia coisas lindas, maravilhosas. Que coisa boa. Então, por exemplo, eu ouvi logo no início de uma senhora dizer, eu sempre conto essa história porque ela nunca vai imaginar o que aquilo representou para mim, né? Mas ela disse para mim, Fátima, quando eu olho para você e para o Túlio, eu ainda não enxergo, mas eu sei que tem luz no fim do túnel. Porque eu estou passando pelo mesmo processo de uma separação depois de um casamento muito longo. Eu não vi ainda a luz, mas ela existe quando eu olho para você. É, isso que eu te digo, Fátima. Uau, eu falei, gente... Você é uma inspiração... É muito, muito forte isso, né? E assim, completamente despretensiosamente, porque eu só estava... O que você faz? Não, eu só estava vivendo, gente. Só estava existindo. Só estava ali, acontecendo e me permitindo, né? Podia ser que demorasse 1 ano, 2 anos, né? A gente está completando em novembro 7 anos. Gente, já? 7 anos. Então, assim, aí agora, será que vem a crise dos 7 anos? Que dizem mas que isso eu tô com 2 filhos agora, e a menininha? E quando vier a menininha, vão perguntar, mas e o outro? Sempre querem mais da gente, né? Você sente isso? Eu acho que sim, eu acho que não tem como você vira referência para algumas pessoas, não vira para outras, mas eu não me preocupo com esse tipo de coisa. Você consegue, uma coisa que seria muito bacana da gente colocar para as pessoas, porque eu acho que é o que as pessoas mais têm sofrido, de colocar muito o seu valor na mão dos outros, né? Sim. Ai, me amaram, uau, me amaram. Ai, me odiaram, hoje me odiaram, falaram mal de mim. Nossa, eu vou morrer, eu vou me acabar. Imagina isso para quem teve uma carreira construída com uma velocidade imensa. Não estou desmerecendo essa carreira, mas quando ela é construída com essa velocidade, você não tem tempo. E nem embasamento. Eu lembro do meu primeiro autógrafo, que eu nem queria dar. Falei para a moça, mas eu não sou artista, não. Aí ela falou, não, eu sei, você é a moça do RJ. Eu falo, do RJTV é o jornal local do Rio, né? Eu falei, fiquei até constrangida, dei o autógrafo. Então vem um autógrafo, depois vem 2... Era papelzinho, né? Até a primeira foto. Então, você vai calmamente, construindo, né? Construindo isso, né? E aí ninguém te derruba. Eu acho que você fica mais... As suas raízes ficam mais fortes, né? Você fica mais... Você também cria uma compreensão melhor do que é o público, do que é... Os altos e baixos que você tem, eles também têm. Às vezes a pessoa também está num dia mal, então fala alguma coisa sem pensar. Então, acho que a gente fica com mais maturidade para enfrentar isso. Vou te contar uma história de autógrafo, que eu era bem pequena e as pessoas pediam autógrafo para minha mãe e eu ficava muito puta. Parem, meninas, de pedir austrófagos. A mãozinha da minha mãe está cansada, não estão vendo. Aí um dia, eu não entendi aquilo. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, me dá um autógrafo. Aí ela olhou para minha cara, eu lembro que ela olhou bem assustada, assim, aí ela... escreveu, me deu, eu olhei e falei, o que eu faço com isso agora? Ela falou, eu não tenho a menor ideia. Não era para você, né? Para você aquilo não era importante. Não sei, não tinha a menor importância para mim. E você convivia com ela. Exato, eu não sabia onde guardar aquilo, o que eu ia fazer uma foto. Hoje em dia você até, né, vou mostrar para alguém a foto, mas o autógrafo... Eu lembro de uma das minhas filhas, ela estava na escolinha e
era um dia de visitação e alguém chegou para ela e falou assim, eu vi sua mãe ontem falando do jornal. Ela olhou para a professora e falou assim, eu vejo a minha mãe todo dia. Ela não entendeu, porque eles não entendiam muito essa relação. Eles não entendiam muito por que as pessoas pediam foto, né? Até o dia que eles foram a um show que eu levei da Sandy, do Júnior. E a Sandy Júnior atendiam as crianças antes do show, porque isso era ótimo, porque eles, por exemplo, dormiram na terceira música. Sim. Foi muito bom ela ter atendido antes. E aí eu expliquei, falei, olha, é isso, é para guardar, para você, às vezes, mostrar para um coleguinha, para você dizer que você conheceu, que você teve naquele show. É por isso que as pessoas pedem foto. Ah, tá. E aí entendeu como é que funcionava com você. Eu acho que eu falo, sempre teve uma relação com eles muito grande do que que aquilo era o nosso trabalho. Uhum. A minha maior preocupação é que eles tivessem uma relação saudável com o trabalho. Queria que eles entendessem que trabalhar era algo muito importante, porque a gente tem o sustento dali, mas principalmente porque aquilo alimenta a alma também. E eu nunca saí escondido, eu nunca disse que trabalhava para comprar comida, também para comprar comida, mas sempre dizia porque é legal, porque a gente gosta do que faz, porque a mamãe estudou para fazer isso, o papai estudou para fazer isso. Isso é muito importante de falar. Para ter uma relação positiva. E hoje, quando eu vejo os três trabalhando, correndo atrás das próprias vidas, ninguém quis ser jornalista, né, gente? Acho que eles entenderam bem o que é o trabalho, ou seja, não ter feriado, não ter plantão de fim de semana. É quase um médico, né? Não é? Então, jornalista assim, como vocês, com certeza, é quase um médico. Porque quando acontece alguma coisa muito grande, muitas vezes, mesmo que não seja o seu plantão, você não tem como não se oferecer para ir. E não tem como não ficar sabendo, não tem como estar ligado, não dá para falar, não quero saber. Tá tendo uma guerra na Ucrânia, não quero saber. Não me importa, não. Então, mas eles todos têm relações saudáveis com o trabalho, os três. Então, isso é muito lindo. E como eles vieram? Eles também foram intencionais, os três? Os três, sim. E nós fizemos um tratamento de fertilização. Você, em algum momento, teve um diagnóstico? Não, nós tínhamos um diagnóstico que os dois não tinham geneticamente problemas, eram coisas temporárias, que nós poderíamos fazer um tratamento de aproximadamente uns 2 anos para tentar engravidar espontaneamente. Aí a gente falou, então vamos fazer a proposta da fertilização para um primeiro filho. A gente, enquanto o bebê vai crescendo, a gente faz o tratamento e depois a gente tenta um segundo espontaneamente. Só que aí nunca tentamos, né? E nunca fizemos o tratamento. Porque com 3, né? Não, porque vieram de uma vez só. Não, eu fiz a primeira tentativa com 3 embriões. Hoje em dia não fazem mais, assim, clínicas sérias não colocam mais 4 embriões como eu coloquei na segunda vez. Porque naquela época ainda era assim, porque quando você colocava 4, você aumentava muito a possibilidade, a porcentagem de você ter 1, né? E te colocava praticamente igual a uma mulher que não tivesse, um homem que não tivesse nenhum tipo de problema. Então a gente arriscou 3 na primeira, porque o médico não me conhecia e tal, e aí nenhum deles vingou. Dos embriões. Na segunda a gente tentou com 4 e 3 vingaram. Gente, Fátima, e aí? Quando você soube? Nós estávamos muito preparados, porque a gente sabia que era assim, de 3 a 5% de possibilidade de ter. Muito preparado, de 3 a 5%. Mas a gente sabe, mas assim, era aquilo ou não era, entendeu? Ou a gente ia fazer um tratamento, eu estava com 34 anos, a gente ia fazer um tratamento para tentar, então a gente falou, não, então eu sempre quis uma família grande, para mim eu falei, foi a glória. Foi a glória. E aí conciliar? Porque você não chegou a parar. Eu fiquei 7 meses fora, mas porque 2 meses por conta por ser uma gestação de risco, claro. Né? Depois 4 meses e pouco, 5 meses de licença e voltei. Mas eu tive, aí é que está, a possibilidade de ter uma estrutura. Tenho pais vivos que naquela época eram muito jovens, minha mãe estava com 55 anos. Podia ajudar super. Muito. Meu pai e minha mãe vinham todo dia para minha casa, só ia embora depois do jantar, né? Então... Não, aliás, pai e mãe da Fátima, qual é o nome do seu pai e da sua mãe? Eunice e Amâncio. Eunice e Amâncio, vocês estão de parabéns. Não, porque assim, desde a tua criação até a criação dos netos... Ajudaram muito. Pô, são pessoas importantíssimas. Muito presentes. Que gente linda. Aí vamos voltar, filhos estão bem, voltamos para o Jornal Nacional, conseguimos equilibrar pratinhos. Muitos, né? Muitos pratinhos. Para você foi difícil? Muito.
assim, eu descobri algo que eu ainda não tinha conhecido, um sentimento que era o sentimento da culpa. Ah, prazer, você que não é mãe e vai ser. Existe um sentimento, querido, que vai vir em algum divertidamente desses, chamado culpa. Ele acontece, e você ganha um brinde, vem o filho e vem um negocinho chamado culpa. E não vem a bula, né? E não vem a bula. Então, nem de como ser mãe, nem de como lidar com a culpa. Não, então você vai administrando. E é difícil, assim. Já pensou em parar de trabalhar? Várias vezes. Sério? Pensou várias vezes. E aí, respirava, dava um tempo, falava assim, mas eu não vou ser feliz, eu não vou ser a mãe que eu gostaria de ser para eles, eu não vou ser o exemplo que eu gostaria de ser para eles, de uma pessoa que corre atrás do que é importante para ela, né? E graças a Deus eu não parei, porque os filhos crescem, né? Hoje eu tenho 2 filhos morando na França. E o coração? Super apertado. Mas por outro lado, eu falo assim, você ajudou a construir essas pessoinhas aí para correrem atrás do que é importante para elas, como você correu atrás do que era importante para você. Eles também sentiram a separação. Cada vez que 2 horas da tarde, 2h30, eu falava, estou indo para o trabalho, e voltava, eles já estavam dormindo, 10 da noite, eles sentiram a separação. Ai. Né? Não tem como não ter sentido. É um sacrifício que você faz. Então, assim, eu não posso cobrar deles que estejam perto de mim se eu também fui atrás do que era importante para mim, né? Peraí que eu vou ali dar uma choradinha. Eu também, já estou quase chorando. Mas, assim, eu fiz o melhor possível, né? Eu tive presente, assim, eles eram prioridade em todo o tempo livre. Todo o tempo livre, eles eram a prioridade. Nos fins de semana, nas minhas manhãs. Então, era acordar. Quando eles davam à tarde, eu ficava de manhã com eles e só trabalhava à tarde. Então, era a pracinha, era o médico, era a natação, era a fono, tudo era comigo. Você foi super presente. Depois que eles foram, eu escolhi uma escola em que eles tiveram que começar a estudar de manhã, eu levava de manhã na escola, eu pegava na escola, a gente almoçava juntos, eu organizava o trabalho da tarde. Sempre deixava caderninho na mesa de cada um com as tarefas do dia, o que eles iam fazer, brincar, tanto tempo. Virginiana, né? Então, eu já ia falar isso agora. Deixava. Então, eu me fazia, eu tentava me fazer presente, mas a gente sempre entendendo que era a vida que era possível e que né, eles iriam ter. Mas isso que você falou me tocou demais, assim, você não estava lá, como é que você pode cobrar hoje que eles estejam ali o tempo todo? Né? E a Beatriz, que mora no Brasil, no Rio, não mora mais comigo também em casa, também quis ter uma experiência. Ela não queria ir para fora do Brasil, não até agora, mas ela queria ter uma experiência de ter a própria casa. Claro. Ela vai fazer 27 anos. Sim, tá. Né? Então, ela, ano hora. passado, quando ela ia fazer 26, com 25, ela foi morar sozinha. Ai, o que é ótimo, porque foi uma experiência que eu não tive, né? Eu não morei sozinha sem estar casada. Você saiu de casa para casar com o Bonner? Não, com o meu primeiro marido. Teve um primeiro marido. Que foi muito rápido e tal, mas foi a primeira vez que eu saí. Então, eu sinto falta disso. Hoje eu vivo, mas é diferente, porque hoje eu tenho outras... Hoje você tem a ausência dos filhos, né? Então, morar sozinha hoje não tem mais o mesmo gosto, né? Você sente esse você ninho? Sente, você né? teve a síndrome do ninho vazio? Muito. Eu achava que não ia ter, porque eu até fiz uma coisa sobre isso lá no meu canal, sobre ninho vazio. Porque eu não me encaixava no perfil de tudo que as pessoas falavam sobre ninho vazio. A pessoa se dedica só aos filhos, abandona a própria vida, a própria carreira. Eu não fiz isso. A pessoa não tem outras amizades, a pessoa fica só focada na... Não era o meu caso. A pessoa... Eu não era nada do que eu via das pessoas que mais sofriam com o ninho vazio, mas eu tinha aquele sentimento. Eu não tinha o sentimento... A depressão, né? Eu já entrevistei pessoas que ficam completamente desorientadas, perdidas, né? Porque se dedicaram só a isso. Se dedicaram só a isso, né? E depois eu acho até cruel essa cobrança sobre os próprios filhos, né? Sim, porque a conta chega, né? Se sentirem responsáveis por nós. Pela alegria dos pais. Não é? Então, há muito pouco tempo eu perguntei para os meus pais sobre como é que foi. Para eles. Para eles, né? E tinha essa falta, mas eu também acho que eles também lidaram muito bem com isso. Eu lembro do olhar da minha mãe do dia que eu saí de casa. Eu saí de casa com 21 anos para morar no Rio, assim. Mas também Já saí para ir para outra cidade. Eu lembro da minha mãe chorando, assim, mas chorando. Eu nunca vou esquecer o olhar dela. Eu fui chorando, fui de carro para o Rio, porque eu tinha que levar a mudança. A mudança era um travesseiro e um abajur. Não, eu tinha o paninho também.
Tinha a Falf, o paninho, a Falf, o travesseiro e o abajur. E eu fui chorando o caminho inteiro até o Rio de Janeiro também. Eu acho que é uma quebra muito brusca, né? E a gente não se prepara nunca para esse momento. Mas essa coisa do filho, né, e da falta que a gente faz no dia a dia, eu tenho sentido muito isso no meu filho mais velho. Agora eu faço as coisas, ele reage com raiva. E ele começou a reagir com raiva. Antes ele reagia, não, fica aqui, não. Agora ele fica com raiva. Eu falei, cara, tem alguma coisa aí, que mudou. Porque eu acho que a gente tem que estar muito atento aos nossos filhos, né? Você deve ter ficado muito atenta a cada reação. E cada um tem uma necessidade num determinado momento. Tem horas que um está precisando de um SOS, tem horas que é o outro, né? E você está ali observando, tentando exatamente naquele tempo que estiver com ele ali, tem que ter realmente um olhar atento, para não ter essa sensação, né, de que nem sabe do que está acontecendo comigo. Sabe, Fátima, eu ouvi uma frase outro dia que me tocou demais, que é assim, a gente reclama muito da falta dos nossos pais, muita gente reclama de rejeição, de abandono, mesmo de pais que estavam lá, né, que foram embora. Mas nós, você, a gente não é de uma geração onde os pais ficavam o tempo inteiro no celular. A gente não nós sabe. Somos gerações muito diferentes, mas com certeza. A gente não sabe os danos que eles vão sentir tendo pais presentes, mas o tempo inteiro ali, tá bom, não, só um minuto. Tá. E de que colocam o próprio celular para o filho em determinados momentos. Porque não aguenta dar conta do próprio filho. Eu também não tenho ideia ainda de como é que isso... Eu digo que os meus filhos... acho que talvez tenham sido, eles são de 97, a última geração, eles ainda ganharam celular depois dos 12. E que não era um smartphone, era só realmente um telefone. Um telefone, que já começava a ter algum joguinho ou outro, mas assim, hoje em dia você... Não, hoje em dia você tenta viver um pouquinho no mundo real para sair do virtual, é diferente. Antes você tentava viver um pouquinho do virtual para sair do real, hoje você tenta viver no mundo real para tentar sair do virtual. Mas eu queria voltar no encontro. Um encontro, cara, como é para você? Eu nem ia fazer essa pergunta agora, mas me veio isso. Ver que o negócio que veio da tua cabeça, que você intentou, que você imaginou, idealizou, continua. Nossa, eu fiquei muito orgulhosa, né? Quando eu vi que ele ia continuar na grade. Com o mesmo nome. Com o mesmo nome. Até mesmo com o cenário. O que mudou foi, com a mudança do horário, mudou um pouco a estrutura do programa. Sim. E é compreensível, tem que se adaptar a um novo horário, né? Eu vinha depois da Ana Maria, é diferente de vir depois do Bom Dia Brasil. Sim. Né? Então tem adaptações que tiveram que ser feitas. Mas é um orgulho, né? Claro. Eu olhei e falei, gente, o programa vai continuar, né? E foi algo que eu pensei lá em 2000 e, sei lá, a primeira vez que eu comecei a pensar, eu entreguei esse projeto em abril de 2011. Gente. Né? Então, assim, é muito legal. Óbvio que muita gente colaborou, muita mudança. Ele também foi se adaptando ao longo do tempo. A gente foi abrindo espaço para várias coisas que eu de início não imaginava. A música eu imaginava desde o início, mas a gente até estreou sem música ainda. Até o Branco chegar e tal, o Branco fazer Melo. A curadoria. Então, assim, mas... o humor misturado com os temas importantes que eu gostava de discutir. Então, é muito legal ver que ele continua lá, né? Eu sou suspeita. Somos suspeitas. Eu fico é um filho que é bom, é igual isso. O filho foi morar longe, esse meu filho está longe, mas ele está lá. E foi você que fez. Está criado, né? Agora eu quero saber coisas assim, eu quero saber de rituais. Você era uma pessoa que visualizava onde você queria chegar? Não. Você escrevia o que você tinha algum ritual de fé? Eu sou muito prática. Muito prática. De ação, aquilo que você falou. Ia lá e pegava a oportunidade e fazia. Quando eu decidi sair do encontro, ia completar 10 anos. Outra disrupção. Eu falei, algo que você criou, que você gostava de fazer, mas eu olhava e dizia assim, tá, mas e daqui a mais 5 anos eu vou estar feliz também ainda, né? Aí veio, né? Começava a vir filho, porque quando eu fui sair do Jornal Nacional, tinha toda uma motivação profissional e tinha uma motivação pessoal que pôde ficar muito só para mim, que era meus filhos com 14 anos, quando eu consegui, né, sair, eles estavam com 14 anos.
uma adolescência que começaria mais forte a partir de então, né? Sim. Essa segunda etapa da adolescência. E eu queria muito estar em casa, quando eles voltassem da escola. Eu queria muito estar ali, mais presente. E o encontro me permitia isso, porque eu trabalhava de manhã, tinha uma reunião, mas 3 e pouco, 4 horas eu saía dali, o resto eu fazia de casa, estava bom. Quando eu quis sair do encontro, também, bom, várias coisas. Eu tive um câncer. Putz, ainda teve isso. Né? Então, os filhos estavam já se encaminhando, 2 para morar fora, queriam... Falei, eu não quero estar num programa diário em que eu não possa... na hora que apertar o coração, dizer assim, eu vou lá, né? Porque não adianta a vida ter me permitido poder comprar essa passagem e eu não ter o tempo. Não ter o tempo, que é o que tem de mais precioso, né? Então, eu falei, não, então tudo bem. Eu vou abrir mão de algo que eu gosto de fazer, né? Mas eu preciso agora de uma outra fase da vida, em que eu tenha mais tempo, onde eu tenha mais possibilidade de fazer coisas que eu quero, com uma dedicação. Eu seria uma pessoa que jamais vou parar de trabalhar. Eu não me vejo me aposentando nunca, mas me vejo sempre fazendo coisas diferentes, adaptadas ao meu momento de vida. Então, o meu momento de vida é 2 filhos morando fora, um namorado morando em 3 lugares, e um susto na área da saúde que me fez falar, opa, graças a Deus não foi nada grave, super me recuperei, mas poderia ter sido. Não, e é uma coisa que faz você repensar muito todo. O que eu estou fazendo da minha vida? E enquanto não passa aquele período que eles dão, né, de não sei quantos anos, remissão. Você fica lá, né? Então vou completar ainda 4 anos. Então, você Como foi esse choque? Eu não podia nunca imaginar. Não estava investigando nada, eu estava fazendo os exames de rotina. Mas assim, tem umas coisas, né? Nesse dia, a minha filha, a Beatriz, nós temos a mesma ginecologista. E ela estava vindo da casa do William, tinha dormido lá acho que 2 noites. E eu falei, Bê, eu vou encontrar com você embaixo, na doutora Helena, que a gente toma um café. Aí ela, tá bom. Eu já tinha ido à médica naquele período próximo. Só que eu subi com ela, fiquei do lado de fora. Aí a minha médica me olhou e falou, fez a ultrassonografia? Eu falei assim, vou fazer. Eu estava fazendo uma reposição hormonal e ela estava achando que o meu endométrio estava um pouco espesso. Ela mudou a rotina dos hormônios e falou, porque nessa ultrassonografia deve diminuir, estava no limite. Eu falei, eu vou fazer. Ela falou, então faz o seguinte, aproveita que você está aqui, eu vou te dar um pedido de exame, para o caso de você ver, já me manda, mas se tiver exatamente, não me lembro mais quantos, porque as coisas ruins eu tenho muita facilidade de apagar. Aí, tá aí outra chave, hein, gente? Ela apaga as coisas ruins, não fica se apegando. Não, eu não lembro qual era esse milímetro do endométrio. Aí eu fiz, mandei para ela e falei, tá igual. Ela falou, então faz o exame. Mas eu já estava com pedido, eu já marquei. Eu fui, o médico, assim, fiz no consultório um exame que é chato, acho que é esteroscopia, que é um exame bem chato, e eu tive todos os problemas que pode ter, que é a tal da crise vagal. Eu tive desmaio, calafrio, taquicardia. No exame? Tudo, no exame. Ai! E aí esse médico era muito engraçado, é um cara que é muito conceituado. Ele falou, você tem útero retrovertido, eu não estou vendo uma areazinha aqui, eu estou vendo que você está com todos os sintomas, vou fazer uma biópsia aqui, porque essa área está muito difícil de ver e você estou vendo que estou te maltratando aqui. E vou falar com a sua médica, porque eu já sei que daqui a 6 meses ela é tida como alguém que pede muito exame. Vai querer fazer tudo de novo? Então vamos fazer no hospital. Então nem ele estava esperando nada. Então, ela normalmente, quando eu fazia os exames, ela recebia tudo, ela me ligava sempre e dizia assim, deixava o recado para mim, Fátima, recebi tudo, está tudo ótimo, quando puder me liga. Aí, desse dia ela falou assim, Fátima, quando puder me liga. O tudo ótimo não rolou? Não rolou, eu já sabia que tinha alguma coisa. Putz. Então, assim, mas foi assim, foi uma semana em que o Túlio estava no Rio, foi uma semana em que ele pôde ir comigo, em 3 dias eu tive o diagnóstico, olha aí a questão das oportunidades, das diferenças, né? Em 4 dias eu estava operando, tirando o problema, né? Então... a gente não tem oportunidades então você iguais. me perguntou sobre ritual. Eu deixo a minha cabeça assim, parece que eu vou recebendo um sinal, sabe assim? Então tá na hora de eu mudar, vamos fazer outra coisa. Então eu sou muito atenta a como eu estou me sentindo naquela situação.
Mas olha, as pessoas me perguntam, eu não tenho a coisa antes de entrar no estúdio, eu não tenho um objeto que eu tenha que ter sempre comigo. Você tem uma relação com a fé? Eu acho que existe algo superior que eu não sei nominar. Tenho vários conflitos com esse ser superior, sabe? Você reclama pro saque dele? Eu tento, porque, né, às vezes eu penso, não, mas de repente, talvez ele não seja um ser bom. Talvez ele seja só um ser justo. Mas justo e com tanta injustiça que eu vejo, eu falo, não, então não é isso, então deve ser outra coisa. E eu fico tentando entender com ele, então, mas eu me apego realmente assim, a algo. Acho que a minha religião eu sempre penso em fazer o meu melhor possível, sem prejudicar ninguém. Eu acho que esse é o que me guia. O que eu fizer que possa ser bom para mim não pode ser ruim para o outro. Ah, isso já é muita coisa, né? Eu acho que chama caráter. Não, eu acho que chama também empatia, assim, de pensar mesmo. É uma palavra que fica batida, mas eu disse, quando eu via assim, alguém falar, porque esse relacionamento não vai durar, imagina. Eu falo, gente, está fazendo mal para alguém? Alguém está sendo prejudicado por isso? Pelo meu relacionamento? Não, né? Então, tá ótimo. Nada no universo vai ser contrário a isso, a partir do momento que o que eu faço não está prejudicando ninguém. Isso é muito balizador para mim. Sim. Se vai prejudicar alguém ou não. E uma coisa que eu percebo em você é que você não carrega o ruim. Você não fica carregando uma mala com coisas ruins. Eu tenho mesmo uma vocação para ser feliz. Ah, aí, Fátima, isso é uma mega chave de virada, ter vocação para ser feliz, eu busco isso. Então, assim, se hoje o ser feliz é ter mais tempo para mim, se hoje o ser feliz é poder acordar não para ir tomar um banho rapidinho, sair para o trabalho, que foi uma coisa que foi o que me fez feliz durante muito tempo. Hoje, se é acordar e tomar um banho para ir para a aula de dança, voltar da aula de dança, fazer o meu personal, voltar. Se hoje o que me faz feliz é sentar de tarde, pensar no que eu vou fazer para o canal, o que eu vou fazer para os compromissos que eu tenho, né? Eu busco isso. E isso eu busco sem culpa. A questão de filho que traz a culpa, nisso eu não tenho culpa. Eu acho que eu busco essa felicidade. E desde que ela não faça mal para ninguém, né? Olha, Fátima, você não tem ritual que você saiba, mas eu sei. Então qual é? Eu vou contar para vocês qual é o ritual da Fátima. Ela é positiva. E isso é um grande ritual, cara, porque de verdade, Fátima, as pessoas tendem a ter uma negatividade ou a somar uma coisa negativa ou a construir uma incerteza, uma insatisfação, sabe? Coisas que vão pesando na tua vibração, no teu campo vibracional. Olha como eu sou complexa. Eu sou uma pessoa que tem algumas características de ansiedade, né? Não, como é que eu digo, patológicas. Não preciso tomar uma medicação, que não seria nada demais, que eu não tenho nenhum problema com isso. Já precisei. Mas eu desde criança, tenho pensamentos catastróficos. Catastróficos? Por isso você não anda de avião? Hoje, o avião já não foi. Teve uma época que o avião não era o meu problema, era outro. Então, eu em criança, o meu pensamento catastrófico estava todo focado na minha mãe. Então, minha mãe ia no mercado e eu achava que ela não voltaria. Também. Né? Então, hoje eu identifico, depois de terapia, eu falo, então isso era um pensamento catastrófico. Então, eu já tive esses pensamentos, mas eles são direcionados para uma única coisa por um tempo. Engraçado, né? Uhum. Quando eu tive filho, o medo de morrer. Eu não podia mais morrer. Falei, a gente não pode morrer. Você não sabe? A gente nasceu com a previsão de morte óbvia, né? Mas quando tem filho, você não pode mais morrer. Agora não, gente. Agora não. Vamos falar então, com esse saque. Eu negociava até os 5 anos, porque diziam que a primeira infância era muito importante. Então, minha negociação era, não, gente, pelo menos até os 5 anos, eu tenho que estar por aqui. Olha que maluca. E do outro lado, plenamente funcional, trabalhando, né? Sorrindo. Funcional, louca. Aí, não, agora eu quero
fase escolar importante, né? Alfabetização. Dá mais 5 aninhos? Mais 5 aninhos, mais 5 aninhos. Aí depois 15 anos, não, 15 anos. Como é que eu vou morrer a mãe com 15 perto anos? dos 15 anos deve ser um trauma horroroso. Horroroso. E aí fui negociando, então eles vão fazer 27, graças a Deus, os meus pedidos foram atendidos. E aí, você ainda acha que o cara não é legal, pô? Não, ele é, não, eu discordo de algumas coisas, mas ele é legal. Aí, então eu tenho, ao mesmo tempo que eu sou positivo, eu exercito esse positivo porque eu sei que em algum lugar vem essa coisa maluca que é hoje, desde que eles nasceram, está focada no avião, graças a Deus, né? Está focada no avião. É ali. Mas você exercita essa coisa da positividade? Eu exercito e eu não desisto também. Porque até eu ter entendido que o avião era um foco para onde eu descarregava todas as minhas inseguranças, que elas não aparecem em nenhum outro momento da minha vida, né? Já que eu dou conta das crianças, eu dou conta do trabalho, eu dava conta de tudo, né? Aí eu percebi, eu fiquei 2 anos e 4 meses sem botar o pé no avião. Meu Deus. Mas sem notar, sem passar recibo. Não, muito melhor viajar de carro com as crianças, porque são 3 carrinhos, 3 cadeirões, né? Como é que 2 babás? Então, eu tinha sempre uma desculpa, até eu entender que, opa, não é assim. Isso é algo que eu preciso cuidar. Tem um medo aí, tem aí alguma volto coisa a voar, aí. Comecei a passar mal antes do jornal. Como assim? Passava mal. Acho que eu não vou fazer o jornal, não vou aguentar. Uma crise de ansiedade. Por quê? Que aí foi para lá. Porque eu já queria mudar do jornal para outra coisa. Mas como é que uma pessoa diz para si mesma e para o país inteiro e para toda uma chefia que ela quer abrir mão do Jornal Nacional? Se ela tiver algum problema de saúde, talvez, né? Uau! Então vamos passar mal antes do jornal? Tem sempre um ganho secundário na dor, você sabe isso, né? Então, um ganho secundário na dor? Tem sempre um ganho secundário na dor, assim. Por esse exemplo que você está usando era é algo ótimo. que eu estava meio que... Eu percebi que já estava voando, mas aí eu estava transferindo uma outra insegurança, que era tomar coragem de assumir e dizer, gente, eu não quero mais. É um lugar maravilhoso, eu adoro o que eu faço, mas daqui a alguns anos eu talvez não esteja com esse olho brilhando. E eu acho que o público merece o meu melhor, o meu olho brilhando, e mais do que isso, a minha falta de certeza se vai ser bom, se vai dar certo. Isso faz com que eu ofereça o meu melhor. A falta de certeza. Eu não sei se eles vão gostar do encontro. Então, essa falta de certeza faz com que eu faça eu entregue o meu melhor. Porque dizem, né, eu super acredito isso, quando a gente tem medo, um medo controlável, mas assim, vou fazer um show para 5.000 pessoas, ai, que medo, é um sinal de respeito, né? É um sinal de que eu tô levando aquilo tão a sério, de que eu tô com medo de não dar conta. Sim. Então, acho que é isso que você sente, né? Eu quero tá oferecendo o máximo, a minha atenção plena, o meu foco total. Então, eu acho que... então, eu percebi que eu tinha isso. Então, quando eu resolvi tudo isso, aí eu voltei a ter uns probleminhas com o avião. Mas aí eu joguei de novo no avião. Por que eu não jogo no carro? Porque o carro eu tenho que usar todo dia, né? Porque o carro tem que usar todo dia. Por que você não bota no foguete? No foguete? Pois é, porque eu nunca andei. Se eu andar uma vez, provavelmente. Cara, elevador. Não, e eu não tô diminuindo a dor de outras pessoas, porque eu sei que para muitas pode ser o elevador, pode ser... Para mim é o elevador. Eu rezo toda vez antes de entrar no elevador. E eu respeito, porque eu sei que não tem nada a ver nem com inteligência, nem com lógica, nem com raciocínio, porque você me pergunta, eu leio tudo que eu posso sobre avião, então não tem a ver. Mas é um lugar em que eu me permito, mas eu não me permito mais não voar. Você não se permite se paralisar pelo medo. Pelo medo, Isso é uma grande chave também, gente, que a gente está aqui decodificando. Tem muita gente que fala, não, eu tenho medo disso. Gabriela, sabe Gabriela? Eu nasci assim, sim. Me criei assim, tenho medo disso e dane-se, como eu sou. Eu acho que a gente tem que buscar uma ajuda, uma solução, que pode ser para várias Enfrentar. coisas. Pode ser religioso para muita gente, né? Pode ser terapêutico, pode ser por medicamento. Física quântica. O que quiser, né? Mas tenta se ajudar, né? Eu tento. Você tenta, dá pra ver e consegue.
Fátima, eu quero te agradecer demais por você bom. ter vindo amadrinhar mais uma vez esse projeto. Que legal. Muito obrigada. Foi muito bom. Eu quero te dar esse quartzo branco para você lembrar que você é sim uma pessoa muito positiva, que você inspira muitas pessoas. Eu tenho várias coisas que eu ganho assim que eu deixo na minha bolsa. Que você é disruptiva, que você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem uma empatia, uma doçura. E cada vez que você olhar para essa pedra, eu quero que você lembre que você é uma pessoa incrível. Ai, que bom, obrigada. Obrigada. Senhoras e senhores, Fátima Bernardes. Obrigada. Amei. Também amei. Boa muito. sorte. Amém.